Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 3, verso 6. Primeiramente, no começo da criação, havia os 4 filhos solteiros de Brahma, os Kumaras, que, estando sob voto de celibato, submeteram-se a rigorosas austeridades para a compreensão da verdade absoluta. Significado: a criação do mundo material é efetuada, mantida e então novamente aniquilada a certos intervalos. Assim, as criações têm diferentes nomes em termos dos tipos particulares de Brahma, o pai dos seres vivos na criação. Os Kumaras, como acima mencionado, apareceram na criação Kumara do mundo material. E para nos ensinar o processo de compreensão de Brahman, eles submeteram-se a um rigoroso tipo de ação disciplinar, como celibatários. Esses Kumaras são encarnações dotadas de poder, e antes de executar os severos tipos de ações disciplinares, todos eles tornaram-se Brahmanas qualificados. Este exemplo sugere que devemos primeiramente adquirir as qualificações de Brahmana, não simplesmente por nascimento, mas também por qualidade, e então podemos nos submeter ao processo de compreensão do Brahman. Verso 7. O Supremo Desfrutador de todos os sacrifícios encarnou-se como um javali, a segunda encarnação, e para o bem-estar da terra a ergueu das regiões infernais do universo. Significado: este verso indica que para toda e cada uma das encarnações da personalidade de Deus, a função particular executada também é mencionada. Não pode haver encarnação alguma sem uma função particular, e tais funções são sempre extraordinárias. Elas são impraticáveis para qualquer ser vivo. A encarnação do javali tiraria a terra da região plutônica de matéria imunda. Tirar algo de um lugar imundo é feito por um javali. E a toda poderosa personalidade de Deus demonstrou essa maravilha aos Asuras, que tinham escondido a terra em lugar tão imundo. Não há nada impossível para a personalidade de Deus, e apesar de ele ter desempenhado o papel de um javali, ele é adorado pelos devotos, permanecendo sempre em transcendência. Verso 8. No milênio dos Rishis, a personalidade de Deus assumiu a terceira encarnação dotada de poder, sob a forma de Devarshi Narada, que é um grande sábio entre os semideuses. Ele coligiu exposições dos Vedas que tratam do serviço devocional e que inspiram a ação não fruitiva. Significado: o grande Rishi Narada, que é uma encarnação dotada de poder da personalidade de Deus, propaga o serviço devocional por todo o universo. Todos os grandes devotos do Senhor, em todo o universo, em diferentes planetas e espécies de vida, são seus discípulos. Srila Vyasadeva, o compilador do Srimad Bhagavatam, também é um de seus discípulos. Narada é o autor do Narada Pancharatra, que é a exposição dos Vedas que trata particularmente do serviço devocional ao Senhor. Esse Narada Pancharatra treina os karmis, ou trabalhadores fruitivos, a alcançarem a liberação do cativeiro do trabalho fruitivo. As almas condicionadas são a maior parte das vezes atraídas pelo trabalho fruitivo porque querem desfrutar da vida com o suor de seu próprio rosto. Todo o universo está repleto de trabalhadores fruitivos em todas as espécies de vida. Os trabalhos fruitivos incluem todos os tipos de planos de desenvolvimento econômico. Mas a lei da natureza provê que toda ação tem a sua consequente reação,
e o executor do trabalho é atado por tais reações, boas ou más. A reação do bom trabalho é relativa à prosperidade material, ao passo que a reação do mau trabalho é a relativa aflição material. Mas as condições materiais, seja na assim chamada felicidade, seja na assim chamada aflição, em última análise, destinam-se somente à aflição. Os materialistas tolos não têm informação de como obter felicidade eterna no estado incondicional. Sri Narada informa a esses tolos trabalhadores fruitivos como compreender a realidade da felicidade. Ele dá orientação aos homens doentes do mundo sobre como as presentes ocupações podem levar-nos ao caminho da emancipação espiritual. O clínico orienta o paciente a tomar leite transformado em coalhada para seus sofrimentos de indigestão causada pela ingestão de outra preparação láctea. Assim, a causa da doença e o remédio para a doença podem ser os mesmos, mas ela tem que ser tratada por um clínico hábil como Narada. O Bhagavad Gita também recomenda a mesma solução de servir ao Senhor através dos frutos de nosso trabalho. Isso leva-nos ao caminho de Naishkarmya, ou liberação. Verso 9. Na quarta encarnação, o Senhor tornou-se Nara e Narayana, os filhos gêmeos da esposa do rei Dharma. Assim, ele se submeteu a severas e exemplares penitências para controlar os sentidos. Significado: como o rei Rishabha aconselhou a seus filhos, tapasya, ou aceitação voluntária de penitência para a compreensão da transcendência, é o único dever do ser humano. Isto foi feito de maneira exemplar pelo próprio Senhor para nos ensinar. O Senhor é muito bondoso para com as almas esquecidas. Ele, portanto, vem pessoalmente e deixa após si as instruções necessárias. E também envia seus bons filhos como representantes, para chamar todas as almas condicionadas de volta ao Supremo. Recentemente, ainda dentro da memória de todos, o Sr. Chaitanya também apareceu com o mesmo propósito, mostrar favor especial para as almas caídas desta era da indústria do ferro. A encarnação de Narayana ainda é adorada em Badari Narayana, na Cordilheira dos Himalaias. Verso 10. A quinta encarnação, chamada Sr. Kapila, é o mais avançado entre os seres perfeitos. Ele fez uma exposição dos elementos criadores e da metafísica a Ashuri Brahmana, pois no decorrer do tempo esse conhecimento se havia perdido. Significado: a soma total dos elementos criadores é de 24 ao todo. Todo e cada um deles são explicitamente explicados no sistema de filosofia Sankhya. A filosofia Sankhya é geralmente chamada de metafísica pelos acadêmicos europeus. O sentido etimológico de Sankhya é aquilo que explica muito lucidamente, através da análise dos elementos materiais. Isso foi feito pela primeira vez pelo Sr. Kapila, que é nomeado aqui como sendo o quinto na lista das encarnações. Verso 11. A sexta encarnação do Purusha foi o filho do sábio Atri. Ele nasceu do ventre de Nashuya, que orou por uma encarnação. Ele falou sobre o tema da transcendência a Alarka, Prahlada e outros, Yadu, Haihaya, etc. Significado: o Senhor encarnou-se como Dattatreya, o filho do Rishi Atri e Anusuya. A história do nascimento de Dattatreya como uma encarnação do Senhor
é mencionada no Brahmanda Purana, em relação com a história da devota esposa. Ali se diz que Anusuya, a esposa do Rishi Atri, orou diante dos senhores Brahma, Vishnu e Shiva da seguinte maneira: Meus senhores, se estáis satisfeitos comigo, e se desejais que vos peça algum tipo de bênção, então rogo que vos combineis juntos para tornar-vos meu filho. Isso foi aceito pelos senhores, e como Dattatreya, o senhor expôs a filosofia da alma espiritual e instruiu especialmente Alarka, Prahlad, Yadu, Haihaya, etc. Verso 12. A sétima encarnação foi Yagna, o filho do Prajapati Ruchi e sua esposa Akuti. Ele controlou o período durante a mudança dos Swayambhuva Manu e foi assistido por semideuses, tais como seu filho Yama. Significado: os postos administrativos ocupados pelos semideuses para manter as regulações do mundo material são oferecidos aos seres vivos piedosos altamente elevados. Quando há escassez de tais seres vivos piedosos, o Senhor encarna-se como Brahma, Prajapati, Indra, etc., e assume os cargos. Durante o período de Swayambhuva Manu, o período atual é de Vaishvata Manu, não havia ser vivo apropriado que pudesse ocupar o posto de Indra, o rei do planeta Indraloka, céu. Daquela feita, o próprio Senhor tornou-se Indra. Assistido por seus próprios filhos, como Yama e outros semideuses, o Senhor Yagya regeu a administração dos afazeres universais. Verso 13. A oitava encarnação foi do rei Rishabha, filho do rei Nabi e de sua esposa Merudevi. Nessa encarnação, o Senhor mostrou o caminho da perfeição, que é seguido por aqueles que controlam plenamente seus sentidos e que são honrados por todas as ordens de vida. Significado: a sociedade de seres humanos é naturalmente dividida em 8 ordens e status de vida, 4 ordens de ocupações e 4 status de avanço cultural. A classe inteligente, a classe administrativa, a classe produtiva e a classe trabalhadora formam as 4 ordens de ocupações. A vida de estudante, a vida de chefe de família, a vida retirada e a vida renunciada constituem os 4 status de avanço cultural a caminho da compreensão espiritual. Desses, a ordem de vida renunciada, ou a ordem de sannyas, é considerada a mais elevada de todas, e um sannyasi é constitucionalmente um mestre espiritual para todas as outras ordens e status. Na ordem sannyas, há também 4 estágios de elevação rumo à perfeição. Esses estágios chamam-se Kutichaka, Bahudaka, Parivrajacacharya e Paramahamsa. O estágio de vida Paramahamsa é o mais elevado estágio de perfeição. Essa ordem de vida é respeitada por todas as outras. Maharaj Rishabha, o filho do rei Nabi e Merudevi, era uma encarnação do Senhor e instruiu seus filhos a seguir o caminho da perfeição através de tapasya, que santifica a existência de uma pessoa e a habilita a alcançar o estágio de felicidade espiritual, que é eterna e sempre crescente. Todo ser vivo está buscando felicidade, mas ninguém sabe onde se pode obter felicidade eterna e ilimitada. Homens tolos buscam prazer material dos sentidos como substitutivo para a verdadeira felicidade. Mas tais homens tolos se esquecem de que dita felicidade temporária, derivada dos prazeres dos sentidos, também é desfrutada por cães e porcos. Nenhum animal, pássaro ou besta
é desprovido deste prazer dos sentidos. Em todas as espécies de vida, incluindo a forma humana de vida, tal felicidade é vastamente obtenível. A forma humana de vida, contudo, não se destina a essa felicidade barata. A vida humana destina-se a alcançar eterna e ilimitada felicidade através da compreensão espiritual. Essa compreensão espiritual é obtida por tapasya, ou submissão voluntária, ao caminho de penitências e abstinência do prazer material. Aqueles que têm sido treinados para a abstinência dos prazeres materiais chamam-se dhiras, ou homens que não são perturbados pelos sentidos. Somente esses dhiras podem aceitar as ordens de sannyas, e eles podem gradualmente elevar-se ao status do Paramahamsa, que é adorado por todos os membros da sociedade. O rei Rishabha propagou esta missão, e na última fase de sua vida, isolou-se completamente das necessidades corpóreas materiais, que constitui um estágio raro que não pode ser imitado por homens tolos, mas que deve ser adorado por todos. Verso 14. Ó Brahmanas, sob a 9ª encarnação, o Senhor, invocado pelos sábios, aceitou o corpo de um rei, Prithu, que cultivou a terra para produzir vários víveres, e por esta razão a terra ficou bela e atrativa. Significado: antes do advento do rei Prithu, houve grandes falhas administrativas devido à vida viciosa do rei anterior, o pai de Maharaj Prithu. A classe de homens inteligentes, ou seja, os sábios e os brahmanas, não apenas rogaram ao Senhor que descesse, mas também destronaram o rei anterior. É dever do rei ser piedoso e zelar pelo bem-estar geral dos cidadãos. Sempre que alguma negligência da parte do rei no cumprimento de seu dever, a classe de homens inteligentes deve destroná-lo. A classe de homens inteligentes, contudo, não ocupa o trono real, porque eles têm deveres muito mais importantes para o bem-estar do público. Ao invés de ocupar o trono real, eles oraram por uma encarnação do Senhor, e o Senhor veio como Maharaj Prithu. Homens deveras inteligentes, ou brahmanas qualificados, nunca aspiram a postos políticos. Maharaj Prithu cultivou muitos produtos da terra, e assim, não apenas os cidadãos ficaram felizes por ter um rei tão bom, mas toda a face da terra tornou-se bela e atrativa. Verso 15. Quando houve uma inundação completa, após o período de Chakshushamanu, e o mundo inteiro estava mergulhado dentro d'água, o Senhor assumiu a forma de um peixe e protegeu Vaivasvatamanu, alojando-o em um barco. Significado: segundo Sripad Sridhar Swami, o comentador original do Bhagavatam, nem sempre é uma devastação após a mudança de cada mano. Entretanto, esta inundação após o período de Chakshushamanu aconteceu para mostrar algumas maravilhas a Satyavrata. Mas Sri Jiva Goswami dá provas definitivas de escrituras autorizadas, como Vishnu Dharmotara, Markandeya Purana, Harivamsa, etc., de que sempre há uma devastação depois do fim de cada mano. Srila Vishwanath Chakravarti também apoia Srila Jiva Goswami, citando Bhagavatamrita sobre esta inundação depois de cada mano. Ademais, o Senhor se encarnou neste período particular para mostrar especial favor a Satyavrata, um devoto do Senhor. Verso 16. A 11ª encarnação do Senhor assumiu a forma de uma tartaruga, cujo casco serviu de pivô para a montanha Mandarachala,
que estava sendo usada como batedeira pelos teístas e ateístas do universo. Significado: certa vez, tanto os teístas como os ateístas ocuparam-se em produzir néctar do mar, para que todos eles pudessem tornar-se imortais ao bebê-lo. Naquela ocasião, a montanha Mandarachala foi usada como batedeira, e o casco do Senhor Tartaruga, a encarnação de Deus, ficou sendo o ponto de apoio, pivô, da montanha na água do mar. Verso 17. Na 12ª encarnação, o Senhor apareceu como Dhanvantari, e na 13ª, ele enfeitiçou os ateístas através da beleza deslumbrante de uma mulher, e deu néctar para os semideuses beberem. Verso 18. Na 14ª encarnação, o Senhor apareceu como Nrsinga e bifurcou com suas unhas o forte corpo do ateísta Hiranyakashipu, assim como um carpinteiro racha bambus. Verso 19. Na 15ª encarnação, o Senhor assumiu a forma de um Brahmana anão, Vamana, e visitou a arena de sacrifício montada por Maharaj Bali. Embora desejasse, de coração, recuperar o reino dos 3 sistemas planetários, ele simplesmente pediu uma doação de 3 passos de terra. Significado: o Deus Todo-Poderoso pode conceder a qualquer um o reino do universo, a partir de um pequeno começo, e, similarmente, pode tomar o reino do universo sob a alegação de mendigar um pequeno pedaço de terra. Verso 20. Na 16ª encarnação do Supremo, o Senhor, como Bhrigupati, aniquilou a classe administrativa, Kshatriyas, 21 vezes, tornando-se irado com eles por causa de sua rebelião contra os Brahmanas, a classe inteligente. Significado: é de se esperar que os Kshatriyas, ou classe administrativa de homens, governem o planeta sob a orientação da classe de homens inteligentes, que orientam os governantes de acordo com as normas dos Shastras, ou os livros de conhecimento revelado. Os governantes executam a administração de acordo com essa orientação. Sempre que há desobediência por parte dos Kshatriyas, ou a classe administrativa, contra as ordens dos eruditos e inteligentes Brahmanas, os administradores são removidos à força dos postos e substituídos por uma administração melhor. Verso 21. Depois disso, na 17ª encarnação do Supremo, Sri Vyasadeva apareceu no ventre de Satyavati através de Parashara Muni e dividiu o único Veda em vários ramos e sub-ramos, vendo que as pessoas em geral eram menos inteligentes. Significado: originalmente, o Veda é um, mas Srila Vyasadeva dividiu o Veda original em 4, a saber, Sama, Yajur, Rig, Atharva. E então, eles foram novamente explicados em diferentes ramos, como os Puranas e o Mahabharata. A linguagem e o tema védico são muito difíceis para homens comuns. Quem os entende são os Brahmanas altamente inteligentes e autorrealizados. Mas a atual era de Kali é cheia de homens ignorantes. Mesmo aqueles que nascem de um pai Brahmana são, na era atual, nada melhores que os Shudras. Os homens 2 vezes nascidos, a saber os Brahmanas, os Kshatriyas e os Vaishyas, devem submeter-se a um processo purificatório cultural, conhecido como samskaras. Mas por causa da má influência da era atual, os assim chamados membros das famílias de Brahmanas e outras de ordem elevada já não são altamente cultos. Eles são chamados de Dvija Bandhus,
ou amigos e membros familiares dos duas vezes nascidos. Mas esses Dvija Bandhus classificam-se entre os Shudras. Srila Vyasadeva dividiu os Vedas em vários ramos e sub-ramos para o benefício das classes menos inteligentes, como os Dvija Bandhus e Shudras.